Já estamos de volta com o nosso terceiro bloco aqui no Gazeta Entrevista. Neste terceiro bloco do programa, mais uma vez, o Gazeta Entrevista abre espaço para a cultura. Eu estou recebendo aqui o historiador e escritor Jorge Cruz. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Olha, o Jorge, ele já publicou 2 livros. Eu tenho aqui em minhas mãos os 2 exemplares. Depois você mostra, Lígia. Uma Breve História do Acre, que é esse livro aqui, e Os Amigos do Reino. Vamos começar pela história do Acre, viu, Jorge? Que é bem interessante, já dei uma folheada aqui no livro. E você aborda desde o princípio, quando chegaram aqui as primeiras pessoas, né, da civilização branca, vamos assim chamá-la. Então, como é que foi para resgatar essas informações? Porque tem muito de história aqui, né? Sim. Na realidade, eu começo daquela parte em que, em meados dos anos 800, o Acre ainda não era nem conhecido, né? Não era mapeado essa região. Por isso que muitas vezes os acreanos viajam, né, e geralmente tem uma piada, né? O Acre existe, porque de fato essa região ela não era ainda mapeada. E aí até o momento em que a Inglaterra, já naquela posição de imperatriz do mundo, né, interessada na paz entre Espanha e Portugal, manda um geógrafo para delimitar essa região, para conhecer essa região, que só era possível ter acesso através dos rios, né? Inclusive, as pessoas que começaram a povoar aqui, as primeiras que começaram a povoar aqui, elas se identificavam através do rio. Quando que surgiu os primeiros vestígios de civilização aqui nessa região? Pela a pesquisa que você fez. Na realidade, essa região ela vai começar a ser povoada no meio dos anos 800, quando se descobre o látex. Não é? É o látex que vai trazer o povoamento para essa região. Mas no século XVIII. Quer dizer, muito antes do ciclo da borracha, né? Sim, mas ela começa a ser explorada, essa região ela começa a ser povoada principalmente por nordestinos que vinham com interesse de uma expectativa de vida, de esperança, mas não pretendiam permanecer, né? Era sempre uma ilusão de aqui atrair riquezas, porque não somente a região do Acre, mas a região amazônica, de primeiro ela já foi tida como muito rica, e que poderia dar oportunidade, sim, de novas esperanças, novas expectativas de vida. Então, essa região ela vai causar curiosidade. Quem não conhece vai ter vontade de conhecer, vai ter vontade de saber. Então, trazendo mais para perto da nossa época, quando o estado do Acre já se tornou Brasil, né? Essa região aqui foi anexada ao Brasil. Foi. Quer dizer, ali já começa uma história diferente para nós. Sim, na realidade tem uma questão aí interessante, que é porque o território pertencia à Bolívia, mas era povoado por brasileiros, né? Inclusive, o grande ministro das Relações Exteriores do período, que era o Barão do Rio Branco, ele vai usar o termo do uti possidetis, né? Um direito romano, de que a terra de fato pertence a quem a ocupa. É esse argumento que ele vai usar para negociar com a Bolívia. Nós sabemos que vai ser aí uma negociação, né? O Acre, alguns milhões de libras esterlinas, né? A construção da madeira mamoré que não aconteceu, né? Então tem toda essa questão aí de que era povoado não somente por brasileiros, mas também europeus, sírio-libaneses já habitavam aqui a região. A partir daí a história já se torna mais conhecida do público, né? Sim. As pessoas sempre, quem mora no Acre, vez por outra, se encontra com esse tipo de informação. Mas aí mais para perto da gente, quando o Estado se torna Estado, de fato, de direito, que isso aí tem 50 e poucos anos, quer dizer, já a época contemporânea em que o Brasil já está presente no Acre. Sim. Né? E aí acontece mais uma vez uma coisa curiosa com relação ao Acre, porque o Acre ele se torna, graças ao senador Guiomar, que lutou pela autonomia do Estado do Acre, não mais território, vai haver eleição, o senador Guiomar vai se candidatar, mas quem vai vencer vai ser um acreano, que vai falar, a sua campanha vai ser baseada na frase "o Acre para os acreanos", que é José Augusto. Ele vai vencer, mas ele vence e em 62 o Acre se torna Estado, e em 64 já acontece a ditadura militar, quando os governadores dos estados são depostos, né? Os militares mandam aí um representante de confiança para governar os estados, então o Acre vai ser governado. Jorge, agora você como historiador colocou a nossa história em perspectiva aqui desde o surgimento da civilização. Como é que você avalia tudo isso e a realidade social, econômica do Estado, que ainda enfrenta desafios que são os mesmos daquela época, como a pobreza, né, as doenças, a dificuldade, o isolamento, enfim. Parece que muita coisa não mudou, né? O Acre
relacionado com os grandes centros do país, é muito jovem, é um estado muito jovem, deixando de fica para trás apenas do Tocantins. Essa questão da relação econômica, ela ainda está um pouco atrasada porque existe toda uma preocupação não somente brasileira, mas também mundial com relação à Amazônia, né? Então, muita gente relaciona o sucesso econômico com o desmatamento, com o progresso, sem que exista aí a Amazônia que o mundo quer preservar. Então existe essa questão ainda que eu acredito que impede um pouco o Acre de ser um estado desenvolvido, né? O governo do estado tem tentado aí fazer uma política econômica de sustentabilidade, mas nós sabemos que ainda não é aquilo que desejamos. O Acre ainda não é aquele autônomo. Jorge, você, além de historiador, é professor também, dá aulas no ensino médio. Como é que você vê a importância de trazer as novas gerações para dentro do Acre, nesse sentido de informar, de criar uma cultura que valorize essa identidade e que possa fazer com que o Acre se fortaleça nesse sentido de se desenvolver com pessoas conscientes? Rogério, você agora tocou aí num assunto que é complicado, né? A gente tem dificuldade de passar para os alunos esse interesse, essa vontade de conhecer, de valorizar a cultura acreana. A gente sempre sente uma resistência. Mas eu, de uma forma estratégica, né? Quando eu vou falar sobre o Acre com os alunos, eu levo ao Palácio Rio Branco, eu relaciono a história do Acre com a história da Segunda Guerra Mundial, que a gente pode relacionar. Eu relaciono com o início da República, porque o Acre questionou o início da República. Então eu procuro envolver não somente a história do Acre, mas também a história do Brasil e a história do mundo. Porque cabe na história do Acre a gente fazer isso. E dessa maneira eu procuro despertar o interesse do alunado com relação à história do Acre. E tem esse outro livro do Jorge, que também é muito interessante, que eu dei uma olhada antes, é o livro Os Amigos do Reino. Num contexto totalmente diferente, aborda a questão da amizade, dos valores nobres, como o companheirismo, como essas coisas que muitas vezes a gente não dá muito valor no dia a dia, na correria, né, envolvido com as atividades do cotidiano, e muitas vezes se esquece de cultivar boas amizades, né? Sim, sim, Rogério. Esse livro eu diria que é a minha obra-prima, apesar de ele receber menos valor com relação das pessoas, as pessoas não valorizam muito essa questão de amizade, de ajudar ao próximo. Eu creio muito na mensagem de Cristo e eu acho que o maior legado que ele deixou foi ajudar ao próximo. E eu tenho uma frase aqui que eu gosto muito dela, é que a sua amizade ela pode fazer a diferença na vida de alguém, não é? Não por interesse, não para se mostrar, mas ajudar de fato o próximo, o ser humano que está aí ao seu lado. E tem gente que confunde amizade com rede social, não é? Com estar ali todo o tempo conversando, não. É de fato no momento que um próximo seu precisar, você procurar estender a mão e fazer alguma coisa. A vida hoje está tão corrida e as coisas estão acontecendo de forma tão rápida, né? A velocidade da informação, as redes sociais, os acontecimentos negativos também, que são muitos hoje para quem vive numa cidade de porte médio, por exemplo, como Rio Branco. A gente se depara com notícias absurdas. Enfim, tudo isso coloca em segundo plano coisas simples como o sentimento verdadeiro, isso que você falou da amizade, da fraternidade, de ajudar o próximo. Mas me parece que a sociedade passa por uma crise de valores que vai ser forçada a olhar para isso, né? Para esse outro lado que está negligenciado. É verdade. Hoje as circunstâncias estão levando as pessoas a pensarem mais um pouco no próximo. Nós acabamos de viver alguns dias difíceis, né, na cidade de Rio Branco. E também a gente vê a solidariedade do acreano, né? Na alagação também a gente pôde perceber as pessoas se ajudando. E eu tenho muita fé no ser humano, né? Eu não desacredito do ser humano. Eu acredito que ele é, sim, a maior obra que Deus fez. E por isso a gente deve se ajudar. Foi o maior legado de Cristo. Agora, falando um pouco sobre literatura. Você já é autor de 2 livros e aqui no Acre tem bons autores, tem artistas, tem pessoas que valorizam a cultura. Agora, o que eu percebo é que, às vezes, essas pessoas não encontram espaço suficiente para mostrar seu valor, né? Como é que você vê isso? Isso é verdade. Tem aluno meu, porque eu não gosto de rede social, tem aluno, professor, porque o senhor não divulga aí o seu livro no Facebook, eu não tenho. Estou tendo dificuldade para divulgar, estou tendo essa oportunidade aqui, eu até agradeço a TV Gazeta. De fato, não tem. Não é? Eu apenas coloquei o livro nas livrarias para vender e não existe assim, um investimento. Foi uma produção independente, eu não recebi investimento nenhum para isso, mas o Acre tem sim escritores muito, muito bons. Tem o meu professor aí, o Calixto, né?
Valdir Calixto, que produziu sobre o Plácido de Castro, eu li muito ele. Tem o professor Carlos Alberto. Tem várias produções boas que podem ser valorizadas, assim, falta incentivo. Na verdade, oportunidade. O meio acadêmico, nós temos aqui a Universidade Federal, tem algumas instituições privadas, e são espaços nobres para discussão, para a produção do conhecimento, só que também um pouco fechados, né? Quer dizer, quem quiser ter acesso tem que realmente penetrar, procurar se aproximar para poder compartilhar essa riqueza, né? É, de fato, fica muito distante, né? A academia até mesmo do alunado de ensino médio. É complicado a gente conseguir fazer essa conexão. A gente tem que, de fato, meter a cara e, né, na raça e na coragem. E como é que tem sido para você, né? Começar como um aluno, estudante, sim, depois veio a graduação, agora já como professor, e você está fazendo direito também, sim, né? Que sim. você falou. Na realidade, eu tenho uma história um pouco, eu acredito ser bonita, né? Porque nasci e me criei na periferia de Rio Branco e a maioria dos meus amigos não seguiram o mesmo caminho, infelizmente. Mas eu tenho me dedicado sim porque eu tive exemplo. Meu pai sempre me incentivou muito, apesar de ser mestre de obras, não é? E ele sempre pegava no meu braço e dizia: meu filho, estude, que é o único caminho que a gente tem para ser alguém na vida. Ele falava assim, e uma criança acreditou naquilo. Hoje se discute muito essa questão do jovem e dos rumos que a juventude está tomando. A gente viu aí semana passada aquela onda de violência. No cotidiano a gente vê jovens envolvidos com o tráfico, com o mundo do crime. Você, como um vitorioso, né, acabou de citar esse seu exemplo, como é que você vê essa questão da oportunidade, do que o poder público pode fazer por um jovem e do que ele mesmo pode fazer? Rogério, é realmente preocupante, não é? A gente vê gerações aí que estão perdendo seus valores. A gente vê gerações que não buscam oportunidades. A gente vê geração que quer alguma coisa porque quer e não porque merece, não é? Eu acho que o sistema educacional não é bom, não permite que o brasileiro viva no sistema capitalista, que é o que nós vivemos, né? Daquele de disputa, de procurar fazer o melhor, de procurar ser o melhor, e essa educação não é a que eles têm. Então esses valores estão distorcidos, gerações que querem porque querem e não querem porque merecem. Você falou aí que esses livros são produção independente, São né? produções independentes. Quantos exemplares? Qual foi a tiragem? 1000 de cada um. Tá saindo do Acre, tá saindo bem devagar, mas está saindo. Eu tive o apoio da escola Educar, que tornou ele didático, é uma escola de ensino fundamental. Os alunos, a partir do ano que vem, vão ter esse livro na escola, 200 exemplares. Que legal, interessante. Eu dou aula no Lato Senso também, os alunos sempre procuram também, dar uma força, me ajudar. Então ele está saindo assim dessa forma, mais no boca a boca. Ele está nas livrarias também, todas elas. E quem quiser adquirir algum exemplar, tem alguma livraria que você pode recomendar? Sim, tem na Livraria El Shaddai, Livraria Paim, a Nobel do Shopping, as bancas de frente ao Colégio Barão do Rio Branco, as bancas do Supermercado Araújo também, está espalhado aí já. E quem quiser lhe convidar para uma conversa, um bate-papo, uma palestra? Sim, quem quiser convidar, é só falar no telefone, né? 9945-5347, que a gente vai lá apresentar o trabalho. Muito bem, conversei aqui com o escritor Jorge Cruz, autor de 2 livros, Os Amigos do Reino e Uma Breve História do Acre. Parabéns, Jorge, obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, né? A TV Gazeta eu sempre vejo abrindo espaço aí para os acreanos que estão fazendo a diferença nesse estado. Você de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista tem o oferecimento de Verágua, que é água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher água mineral, pense na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. A gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma ótima noite, deixando para você um forte abraço e a gente volta amanhã. Até lá.